Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica, que é uma análise das energias que estão à nossa disposição aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia, e que chegam até nós através dos astros do nosso sistema solar e das estrelas da nossa galáxia. Então, independente de qual for o seu signo, essa leitura com certeza vai servir para você. Se você tiver alguma dúvida ou se quiser conversar comigo, é só me deixar um comentário e eu também já deixei para você, aqui na descrição do vídeo, todas as informações mais relevantes a respeito dessa leitura. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Então, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a Lua Nova, que acontece no dia 14 de setembro de 2023 e que abre a lunação de Virgem. E essa é uma lunação muito importante e significativa, tanto que eu já venho falando dela pelo menos desde a lunação de Gêmeos, e um dos motivos pelos quais essa lunação é muito importante e que eu comentei lá atrás é justamente que agora nós temos a oportunidade de começar a organizar algumas coisas e arrumar as bagunças desses últimos meses, principalmente. Mas não é só isso. Essa é a primeira lunação em que nós temos todos os planetas lentos retrógrados. E quando nós temos toda a galerinha lenta retrógrada no céu, isso significa que nós entramos em um momento de uma introspecção mais profunda e de uma reavaliação, não só da nossa vida, do nosso destino, do nosso caminho, mas também é um momento em que a própria energia do planeta entra um pouquinho mais em recolhimento e o ritmo das coisas parece ficar um pouco mais lento e às vezes até é como se literalmente as coisas estivessem caminhando para trás. Então nós começamos a ver algumas coisas retrocedendo, porque esse é um momento de reavaliar e refazer também. Então tem muitas coisas que ao longo desses próximos meses podem simplesmente não dar certo, pode não fluir, pode parecer que tem um monte de obstáculo no caminho, e isso na verdade pode ser uma sensação que você já tenha não só de agora, mas pode ser que nos últimos meses você já veio sentindo isso, porque outros planetas lentos já estão retrógrados há algum tempo. Mas agora, a grande diferença é que nós temos Júpiter retrógrado, e Júpiter é quem traz, geralmente, a sensação que nós temos de progresso, de prosperidade, de tudo dando certo, de tudo indo para frente. Então, quando Júpiter fica retrógrado, é quando a gente realmente sente as coisas, parece que pisando no freio. E principalmente porque Júpiter é, além de ser o maior planeta do nosso sistema solar, ele é também o primeiro planeta grande e lento, que é o mais próximo de nós. Então, ele tem um impacto muito mais significativo. E o segundo motivo do porquê essa é uma lunação bem importante também é porque na próxima lua nova nós vamos entrar em uma temporada de eclipses. Então, agora é o momento de fechar alguns ciclos, de fechar algumas energias, principalmente coisas que já foram disparadas na última temporada de eclipses. Então, principalmente na segunda lunação de Áries desse ano, nós tivemos um eclipse solar e nós tivemos depois um eclipse lunar, que foi no signo de Escorpião. Então, ali naquela temporada de eclipses, nós abrimos algumas energias, nós concluímos ciclos também, porque toda temporada de eclipses traz isso. Então, a próxima lunação, que é a lunação de Libra, vai trazer esse convite de, por ser mais uma temporada de eclipses, então nós vamos também precisar fechar algumas coisas e abrir outras coisas. Então, essa temporada virginiana é a preparação. Então, é como se agora você precisasse arrumar a casa para abrir as portas e as janelas para deixar a energia do eclipse entrar. Porque o eclipse, não importa em que ponto do mundo que ele acontece, em que lugar que ele é visível, ou enfim, não importa exatamente a geografia dele. Ali onde ele acontece, realmente onde ele pode ser visto, é onde a energia é mais sentida, é onde ali a coisa tem um impacto, porque ali é plantada uma semente que vai durar muito mais tempo até do que nós temos geralmente calculado, que são os 6 meses entre os eclipses. Mas o planeta inteiro está na energia do eclipse. Então, de qualquer forma, o convite do universo, quando nós temos
esses movimentos, então quando nós temos principalmente o eclipse solar, ali nós temos a oportunidade de começar a entender os nossos pontos cegos e o que nós precisamos resolver em algumas coisas, e no eclipse lunar é o momento também de entregar para o universo quais as mudanças que nós queremos para essa próxima fase. Então, agora é realmente um momento bem significativo para isso, para você se preparar para essa temporada de eclipses, para você entender que vão ter coisas ao longo desses próximos meses que, por mais que você queira, pode ser que elas não deem certo, e não é culpa sua, não é culpa do universo, não é nada que você tenha que projetar para o lado de fora. É simplesmente você entender que quando as coisas estão retrógradas, significa que você também precisa entrar nesse movimento de olhar mais para dentro, entender melhor o porquê que as coisas não dão certo, para você refazer planejamentos. E não tem temporada melhor para refazer coisa do que temporada virginiana. Para reavaliar processo, ver se as coisas estão eficientes, ver se está dando certo, se não está, o que dá para mudar, o que não dá. A energia virginiana é uma energia ótima porque põe tudo do jeitinho que tem que ser para começar a rodar de um jeito diferente. Então esse é um momento de você reorganizar a sua vida para ela fluir de um jeito diferente. E agora, para fluir junto com os movimentos retrógrados também, e já na preparação para os eclipses. Então, nós vamos ter algumas coisinhas para conversar aqui. E agora, então, eu vou apresentar para você os aspectos que eu separei para nós podermos nos aprofundar na energia e para que seja possível entender mesmo qual é esse chamado do universo, principalmente nesse sentido de preparação para essa próxima etapa em que nós estamos entrando. Então, o primeiro aspecto que eu vou abordar aqui é justamente a Lua Nova e as dinâmicas que a Lua Nova está fazendo com Netuno, que está retrógrado em Peixes, e Urano, que está retrógrado em Touro. Depois, o segundo aspecto que eu vou abordar é um aspecto que tem principalmente como centro Vênus, que está em Leão, agora no seu movimento direto, então ela está transitando pela zona de sombra. Ela está fazendo uma quadratura, que é uma tensão para Júpiter, que agora está no seu movimento retrógrado em Touro, e ela está fazendo um aspecto harmônico para Marte, que está em Libra. Então Marte e Júpiter estão fazendo um aspecto que eu chamo de aspecto ET, e que eu já explico depois, mais adiante, quando eu for mergulhar nesse aspecto. E o terceiro aspecto que eu vou abordar nesse vídeo é agora o movimento de Mercúrio, que está estacionário, mas que vai começar o seu trânsito pela zona de sombra, e a oposição que Mercúrio está fazendo para Saturno, que está retrógrado em Peixes. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar no primeiro aspecto, que é a Lua Nova, que está acontecendo, então, em Virgem, já mais para o final do signo de Virgem, e essa Lua está fazendo, então, junto com o Sol, uma oposição para Netuno, que está retrógrado em Peixes, e está fazendo um trígono, que é um aspecto harmônico, para Urano, que está retrógrado em Touro. E então, Urano e Netuno fazem um sextil, que é um aspecto harmônico também. Então nós temos aqui toda essa dinâmica envolvendo os signos de Peixes, de Touro e de Virgem. Essa dinâmica, basicamente, vai trazer para nós o seguinte. Esse é um momento em que nós estamos no final de uma temporada virginiana, caminhando para uma temporada libriana, em que o Sol, logo, daqui aproximadamente 9, 10 dias, ele já vai entrar em Libra. Nós vamos ter uma energia misturada nessa lunação. Então, muito do que a gente tem a expectativa de que as coisas possam ser, nós precisamos nos preparar para que essas expectativas sejam frustradas, para que a gente quebre a cara em alguma coisa e tenha que ressignificar, principalmente a nossa forma de pensar, o nosso olhar diante das coisas, porque muitas vezes nós tomamos decisões na vida a partir de um ponto de vista ou a partir de um lugar na nossa existência de falta de conhecimento ou então de ignorância mesmo, de não saber absolutamente nada, é um zero total, a respeito de algum processo, de alguma energia, de algo que você tem dentro de você, de alguma coisa que está acontecendo na própria energia do planeta, e que aí, por você não ter consciência dessas coisas, por você não ter conhecimento, ou então por você simplesmente estar em um processo de ignorância, então você acredita que aquela é a melhor decisão naquele momento e que você pode seguir naquele caminho, e aí você se depara com muitos obstáculos, com um caminho fechado, com as coisas não fluindo de jeito nenhum, e aí você acha que o problema é você, que as coisas estão realmente só em você, que o universo está contra você e que você é a grande vítima das coisas. E não é muito bem por aí que a coisa funciona. Você precisa entender, principalmente agora que nós temos esse movimento harmônico de Urano retrógrado para essa Lua Nova, é que é o seguinte, quando nós temos essa harmonia no céu,
Urano, por mais disruptivo que seja, ele vai procurar fazer uma movimentação para ajudar você no processo de tudo que eu falei também na introdução aqui do vídeo. Então, você se organizar, você refazer as coisas, você replanejar, você ressignificar aspectos da sua vida, sua rotina, aquilo que você precisa fazer, hábitos novos que você precisa construir. Então, às vezes, pode aparecer um recurso do nada que você não tinha ou que você não sabia que tinha, e aí você tomando consciência disso, você começa a conseguir fazer alguma coisa melhor, fazer alguma coisa diferente, que vai dar um resultado positivo na sua vida. Então, aqui o movimento de Urano está nos convidando principalmente a entender que muitas vezes um caminho se fecha porque não é o nosso caminho e para que outro caminho se abra, e para que ali sim nós possamos ter sucesso. Então, não é para você se frustrar com os caminhos fechados da vida. Não é para você se deixar abater pelos obstáculos que você precisar enfrentar. Mas você precisa entender que o universo está sempre te convidando ao crescimento e à sua evolução, para você alcançar o seu propósito. Então, tudo que for acontecer ao longo dessa temporada, você precisa entender que, por conta, agora sim, movimento de Netuno. Então, Netuno fazendo oposição, Netuno retrógrado lá em Peixes, fazendo essa oposição para a Lua Nova. Aqui é o processo de ignorância que eu estava comentando. Então, enquanto nós estamos na inconsciência, que é essa ignorância a respeito de qualquer coisa que seja porque você não tem um conhecimento, seja porque você não tem um recurso, ou então porque você não sabe o que você está guardando dentro de você, ou o que as outras pessoas têm também de segredos e coisas que não contam para você, o que você guarda também no seu campo espiritual, no seu campo multidimensional, no seu campo familiar. Tem muita coisa que permeia a nossa existência e você precisa entender que aquilo que você ressignifica através de processos de dor, ali você pode ter certeza que você não vai cometer o mesmo erro de novo. Então, o movimento de Urano aqui vem para disparar alguma coisa que não necessariamente vai ser um processo de dor. Mas se você tem o costume de aprender pela dor, então pode ser que um processo desse tipo seja disparado para que você entre na ressonância de promover as mudanças que vão ser o melhor para você. Então, essa é uma alunação realmente para você se colocar nesse lugar de entender que o universo está te conduzindo e que tem movimentos que vão estar muito além do seu controle. Então, você precisa fazer a sua parte e aceitar o movimento maior. Porque se você ficar lutando contra isso, você vai deixar de receber muita coisa boa. E aqui o que eu sinto é muito essa energia de que tem coisa boa que você pode aproveitar, mas para isso você precisa aceitar também os processos mais destrutivos. Você precisa aceitar a desconstrução e a dissolução do que quer que seja que você tem na sua vida hoje que te prejudica. E agora, vamos para o segundo aspecto a ser abordado aqui, que é Júpiter, que está agora no seu movimento retrógrado, fazendo uma quadratura para Vênus, que está no seu movimento direto, transitando pela zona de sombra em Leão. Vênus está fazendo um sextil, que é um aspecto harmônico, para Marte, que está em Libra, e Marte para Júpiter, eles estão fazendo um aspecto que eu chamo carinhosamente de aspecto ET, que é um quincunce. E esse aspecto é basicamente um aspecto que diz: nas duas pontas, você tem duas energias que não se conversam de jeito nenhum e que não falam a mesma língua, mas elas são obrigadas a se entender de algum jeito para trabalhar juntas. Então, como a gente tem Vênus no meio desse movimento, fazendo aspectos que são mais clássicos para esses dois planetas, então é como se Vênus fosse tipo o pivô desse movimento todo que eu quero trazer aqui na energia. E que é o seguinte: eu já venho falando na alunação de Leão, principalmente a respeito dos afetos, a respeito das relações e da importância de desconstruir, destruir, dissolver relações que já não servem mais, que estão te prejudicando e coisas desse tipo. Agora que Marte está em Libra, então nós já estamos dando um disparo de energia para essa energia libriana que fala dos afetos e dos relacionamentos, essa energia que é regida pelo planeta Vênus também, e ali é onde vai acontecer o eclipse. Então, nós já estamos caminhando desde a alunação de Leão por esse caminho um tanto tortuoso, um tanto cheio de espinhos, que nos convida, principalmente, a entender como que as nossas relações estão de verdade, se elas estão nos machucando, e como nós podemos fazer para resolver essas relações. Tem alguns momentos em que o corte é necessário. E agora, com Júpiter retrógrado, então, o grande convite aqui é o seguinte: como que você equilibra as relações que você tem na sua vida, seja de amizade, de família, relação amorosa e tudo mais, com a sua autodedicação ao que você tem de bom para produzir para o planeta. Então, seja através do seu trabalho, seja através de você ganhar alguma coisa boa, no sentido de dinheiro,
para você poder cuidar de outras pessoas, para você poder prover, por exemplo, para sua família, para os seus filhos, para suas filhas, enfim. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem ter esse equilíbrio. Por isso que Touro e Libra são essas energias ET, uma para outra, né? Porque muitas vezes as pessoas só sabem viver o relacionamento ou só sabem viver o trabalho e não sabem ter um equilíbrio entre as duas coisas. Ou o trabalho atrapalha a relação, ou a relação atrapalha o trabalho, e aí fica sempre essa dinâmica meio esquisita. E agora com Júpiter retrógrado, então a tendência é o quê? É que a gente consiga equilibrar um pouco mais as nossas relações, entendendo que o trabalho é importante, fazer as coisas é importante, seguir o rumo do seu propósito é importante, mas também é importante cultivar bons relacionamentos. O primeiro relacionamento é o relacionamento de você com você, e os outros relacionamentos são, então, os secundários, mas que podem beneficiar muito a sua vida. E não adianta você pensar que, por exemplo, só você vai poder fazer tudo por você também, e que é o outro extremo da moeda. Porque eu já falei em outros vídeos aqui, eu falei bastante isso ao longo dos últimos meses, que é, se você não faz por você, não adianta você esperar que os outros vão fazer. Você precisa se colocar como prioridade. E isso é um fato. Mas você não pode levar isso também para um extremo, ao ponto de você se excluir do mundo, deixar todas as suas relações, virar a sua energia só para você, como é a tendência, às vezes, de uma energia leonina muito desequilibrada, aqui porque a Vênus está em Leão, né? Então, você não pode ir para esse extremo de você achar que, então, sou só eu, então eu preciso cuidar só de mim, eu preciso olhar só para mim, e aí então você perde a empatia pelas outras pessoas, vive voltado para o seu bem-estar, para o seu enriquecimento, para a realização dos seus desejos, e aí não se importa com mais ninguém. E aí você pisa em cima dos outros, atropela os outros. Não é muito bem por aí que a coisa deve caminhar também. Então você precisa entender o equilíbrio entre tudo isso, entender que tudo isso precisa trabalhar junto para que as relações possam fluir, a sua rotina possa fluir, o seu trabalho possa fluir e para que você também esteja no meio disso tudo aproveitando a sua própria vida. E agora vamos para o terceiro e último aspecto a ser abordado aqui nesse vídeo, que é a oposição de Mercúrio, que agora está estacionário ainda, mas que já vai começar o seu movimento direto. Então ele vai começar a transitar pela zona de sombra em Virgem. E no oposto nós temos Saturno retrógrado em Peixes. E o que eu tenho para falar sobre esses bonitos aqui é apenas uma coisa muito pequena e muito simples, que é você precisa agora, considerando tudo que foi falado na última lua cheia também. Então se você não assistiu, assista, tá? Porque eu já falei sobre o movimento retrógrado de Mercúrio lá. Então, considerando principalmente tudo que eu falei no último vídeo da lua cheia, em que eu estava falando sobre essa energia de Mercúrio retrógrado, que a gente precisa reavaliar nossa rotina, trabalho, saúde, autocuidado, como é que estão as coisas, como eu dedico energia para os outros e pra lá, 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 lá. Toda essa energia, agora que vai começar a caminhar por uma zona de sombra, vai dizer o seguinte: você precisa entender quais são as estruturas que você quer carregar com você e quais são as estruturas que já passou da hora de você derrubar. Não adianta você querer manter alguma coisa em você, na sua vida, no seu campo multidimensional e na sua vida prática mesmo, que não vai ser bom para você a longo prazo. A energia de Saturno busca estruturar as coisas para que elas sejam duradouras. Então, agora com ele retrógrado, ele vai falar o que não é duradouro para você na sua vida. E o que você fica cultivando dentro de você, que você fica mentindo para você e você fica se enganando, falando, não, mas isso é bom para mim, mas essa pessoa é boa para mim, mas isso é legal pra mim, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas aí aquilo tá te intoxicando, tá te matando aos poucos. Seja porque é uma coisa que você tá trazendo pra dentro do seu corpo, ou seja porque é uma energia que você tá absorvendo de outra pessoa, ou porque é uma energia que você tá absorvendo da sociedade. Então você precisa se colocar nesse lugar de entender que é você que toma as decisões da sua vida. E se você não tomar consciência de que é você que precisa resolver o que não tá legal, aí você pode acabar terceirizando uma responsabilidade, achando que a espiritualidade vai fazer por você. Só que aí, quando a espiritualidade se movimenta para trazer, porque você fala, eu me abro para mudança, eu me abro para receber. Aí vem a espiritualidade e dá aquele corte naquela pessoa que você achava que era maravilhosa, de repente aquela pessoa faz a cagada homérica na sua vida. E aí você fala, nossa, mas por que isso? Mimimi. Aí começa a entrar nesse movimento. Então, cuidado. Porque quando você pede para alguma coisa mudar, você precisa se abrir para entender o que não tá legal. E se você não conseguir aprender a enxergar além das máscaras e além das aparências, você vai acabar se enganando com outras pessoas, você vai acabar caindo em mentiras, caindo em enganações por coisas muito pequenas e muito boas. Então, para você poder organizar de verdade a sua vida, você precisa entender que o seu alinhamento precisa ser com aquilo que realmente vai te fazer bem, mesmo que você não enxergue isso, tá? Então, você vai se abrir para o universo trazer mudança para você? Maravilhoso.
Mas então você precisa ter consciência de que, às vezes, a limpeza vai tirar da sua vida aquilo que você não sabia que te fazia mal. Mas o importante é que, eventualmente, a sua vida vai se reestruturar e você vai conseguir viver um fluxo muito melhor. Então não tenha medo desse movimento, mas esteja ciente do que esse movimento implica também. É por isso que eu estou aqui sempre alertando. Muitas coisas a gente não tem consciência a respeito. Então, como falta a clareza a respeito de coisas, e principalmente em lua nova, a tendência é que a gente não enxergue as coisas com muita objetividade. Então, ao longo da alunação, as coisas vão fazer sentido, mas tudo começa com essa decisão de dizer para o universo, eu aceito a mudança, eu aceito a limpeza, vamos começar uma nova estrutura. Eu quero me preparar para essa próxima etapa, eu quero me preparar para esses eclipses, então vamos embora. Vamos fazer aquilo que for o melhor, que for para o meu bem maior. Só que quando você se abre para isso, então realmente se abra para isso e deixa o universo fazer o trabalho dele também. E agora, só para concluir todo esse raciocínio que foi construído aqui nessa energia dessa lua nova em Virgem, então o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos, de fato, nessa preparação para a temporada de eclipses, estamos fechando algumas energias e em um processo de limpeza, principalmente. Porque como nós temos 2 trânsitos por zona de sombra, porque nós temos Vênus, que só fica retrógrada a cada 1 ano e meio. Então, a energia de Vênus retrógrada não é uma coisa tão comum quanto os outros planetas lentos. E Mercúrio fica retrógrado 3 vezes por ano. Então, ele está sempre, assim, dando uma sacudida numa coisa aqui, uma coisa ali. E agora, os movimentos retrógrados de Mercúrio estão todos em signos de terra. E isso muda, se eu não me engano, a cada 2 anos, isso vai mudando os elementos. Mas agora ele tem signos de terra. Então, por que isso é importante? É que nós estamos saindo de um movimento de temporada de eclipses do eixo fixo Touro e Escorpião para mudar essa energia. Então agora é como se Mercúrio também estivesse esse ano ajudando nas limpezas e nas mudanças na prática, para nós conseguirmos também mudar outros aspectos da nossa vida. Não só ficar pensando em trabalho, em relacionamento, em coisa que é muito aqui palpável da matéria, sabe? Mas é pensar também em como que está a sua relação com você, a sua relação com a lei da atração, o que você realmente está cultivando dentro de você. E tudo isso é muito mais abstrato, muito mais intangível. Só que Mercúrio fazendo principalmente as movimentações em signos de terra, então ele ajuda para que as coisas práticas da vida possam também conspirar para que você tenha espaço na sua rotina, no seu dia a dia, para que essas outras mudanças, essas outras reflexões também tenham espaço. Então, realmente, as zonas de sombra agora, desse próximo mês, então até a próxima lua nova, você pode considerar praticamente a zona de sombra o tempo todo. Então, esse é um momento mesmo de ir tomando consciência aos poucos das coisas para permitir que as limpezas aconteçam. E conforme a consciência vem, mesmo que no momento em que as coisas estavam retrógradas, você talvez não tenha sentido nada, não tenha acontecido nada com você, pode ser que as coisas aconteçam agora, para poder te trazer algum disparo de energia. Então, é por isso que eu digo, se prepare, porque nós estamos indo para uma temporada muito mais intensa e logo, logo, as energias vão dar uma apertada só para a gente poder passar por mais um chacoalhão antes das coisas começarem a dar uma suavizada indo mais para o final do ano. Então, nós vamos ter um tempo para respirar, mas agora não é a hora de ficar procrastinando. Agora é a hora de realmente resolver, aproveitar essas zonas de sombra para poder colocar cada coisa no seu devido lugar e realmente abrir o coração para uma vida melhor. E essa foi, então, toda a reflexão aqui desse vídeo, dessa lua nova. Espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou, eu peço, por amor, que você interaja com o vídeo, compartilhe com alguém, para isso me motivar a continuar produzindo conteúdo aqui para você. E no mais, eu agradeço por você ter assistido o vídeo até o final e vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.